Bom dia, graça e paz. Vocês estão bem? Que bom. Meus irmãos, o pastor Marcão disse para mim que vocês estão falando sobre descanso, é isso mesmo? Eu gostaria de compartilhar algo que tem falado no meu coração. Clama a Deus para que a sua mente, os seus olhos espirituais sejam abertos mais uma vez essa manhã, para você receber a palavra de Deus. Mas eu coloquei no meu coração uma vez que toda vez que eu fosse para uma igreja pela primeira vez, e aqui não é a primeira vez, eu estive aqui ano passado, mas ano passado eu não fiz isso. Então eu coloquei no meu coração que toda vez que eu fosse para uma igreja, eu ia colocar esse vídeo que eu quero passar para vocês aqui rapidinho. Acho que vocês provavelmente conheçam o Dan Duque. Talvez já até alguns aqui já assistiram esse vídeo, mas eu amo. Pelo menos uma vez por mês eu assisto esse vídeo, porque ele fala muito comigo. Amém? Você pode assistir? Tá pronto aí? Ah, então tá tudo certo. Se puder pôr o som. You know, titles are real popular in Brazil. But I tell you, a title without a substance means nothing. The prophet Job said that if we give people flattering titles, that our Maker, our Father, will cut them off. You know, another weakness of the Church of Brazil is they're impressed by titles and they're impressed by gifts, by spiritual gifts. But those gifts are never a testimony to the integrity of an individual. What impresses me, what impresses Jesus, is honor, integrity, character, because that's what we take to heaven. But the church seems to exalt celebrities, exalt personality. We have a few famous people that have risen to the top, whether they're preachers or musicians, worship leaders, and they've risen to the top, become celebrities and famous, and then that begins to set some kind of an example that that's a measure of success. First place, that's not a measure of success. Because I'll tell you, would be the most famous worship leaders? We won't call any names. I know them all. But I know how they started. I know how they began. They began alone in their room with their musical instruments. No audience, no following, no reputation, no CDs, no DVD, no nothing. They were in their room, alone in their room, worshiping Jesus. That's how they started. And out of their priesthood, their kingship was born. That's how yours is born. The Bible says God is seeking those who will worship Him in spirit and in truth. Why is He looking for those that will worship Him in spirit and truth? Because if they will emphasize their priesthood and they gain their authority and their position in their priesthood, then as their kingship is developed, they don't become corrupted. You understand? They develop their priesthood. Every move of God, every revival, it may be a national revival, may be a worldwide revival, may be a revival in your church, may be a revival in your life, but it always begins with someone alone in your room, worshiping God, standing in His presence as that ministering priest unto God. Millions of Brazilians were touched by the revival. Let me tell you how it began. It began with people alone in their room, with someone hidden in God's presence, fulfilling their priesthood, ministering to Jesus. Devils are no problem. Congregations are no problem. Money's no problem. You have no problem. How are you going to have problems in Jesus' presence? How are you going to have it lack anything in Jesus' presence? Everything you need is in His presence, is in your relationship with Him. Tell you what you do, my friend. Separate yourself. You go into God's presence, and you
come out. You don't come out until Jesus calls you out. You stay there until you come out in the power of the Spirit. Who have you been with? Who have you been with? I've been with Jesus. Have you been with Jesus? Are you content to just be with Jesus? Because I'll tell you what will happen in your life. You come to the place in your life where you will say, Jesus, I don't want to go out there. I don't want to go before the congregation. I don't want to preach. I don't want to go. I want to stay here with you. I don't want to go out there. I don't want to build a church. I don't want a big ministry. I don't want to be on TV. I don't want 100 DVDs. I just want to be with you, Jesus. Jesus says, now you're ready. Now I can use you. Now I can use you. You'll do that. You'll have the authority of a king. And you know what? It'll mean nothing to you. There's a call of the Spirit today. You develop your priesthood. Your kingship will take care of itself. That's the Melchizedek New Testament ministry. They have bread and they have wine for the children of Abraham, which speaks of the church. Hallelujah. Greatest promise in the Bible. Greatest promises of those who overcome. And the greatest promise of those promises to the one who overcomes can sit with me. Can sit with me. And he'll go into the temple and never come out again. Like Enoch, he walked with God, and he was not. He was not. I'm waiting for that day. Have you ever seen Jesus? I can tell you this, he's wonderful. I've just told you today, you emphasize the priest's side, and the king ministry will take care of this. Jesus is looking for a people that just wants him. Just wants him. Nothing else. Just Jesus. Amém? Amém. Apenas Ele, apenas Jesus. Quero compartilhar com vocês hoje, falar com vocês sobre dois maridos. Eu sei que você, homem, que está aqui, para você, mulher, talvez seja mais fácil isso, né? Mas quero lembrar você, homem, que nós representamos a igreja, a mulher, a noiva. Então eu quero falar aqui de dois maridos. Um marido que quero profetizar sobre a sua vida que você tinha, e um marido que você tem hoje. Amém? Romanos capítulo 7, versículo 14. Você pode abrir aí, Romanos 7, 14, 6, 14. 6, 14. O tema dessa ministração é dois maridos. Colocaram um copo aqui para mim, mas não vou precisar não. Romanos 6,14 diz assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Graça e paz é o nosso cumprimento. Paz, descanso, ela é fruto da graça. Qual que é o contrário de paz? O que é o contrário de paz? Como? Guerra. Tem gente que acha que é guerra, mas ao contrário de paz é tormento. Paz é fruto da graça. Tormento é fruto da lei. Um filho de Deus que, apesar de ser filho de Deus, está debaixo da lei,
ele sempre estará em tormento. O que é lei? Lei é justiça própria, merecimento. Eu faço para que eu possa merecer receber algo de Deus. Eu produzo para que eu possa merecer algo de Deus. Justiça própria. O que é graça? Graça é crer que Ele já fez tudo e simplesmente eu usufruo e sou constrangido pelo favor imerecido do nosso Pai. Mas nós não, como Paulo diz aqui, não estamos. Paulo gastou grande parte das suas cartas para falar sobre graça e lei. Na carta de Gálatas ele vai mais profundo, ele fala assim: vocês estão loucos, irmãos? Começaram na graça e agora foram para outro evangelho, que na verdade não é evangelho, porque só existe um evangelho da graça. Então, a nossa missão como filhos de Deus é não voltarmos para viver debaixo da lei. Paulo, ele usa várias analogias para ministrar, para falar com os irmãos sobre a graça e a lei. Mas a que eu mais gosto é a de Romanos 7. Eu gostaria que você abrisse. Romanos 7, versículo 1. Mas antes de ler, eu quero dizer para vocês que a lei sempre vai demandar. É demanda, exigência. A graça é favor, suprimento. Deus não está demandando algo de você. Deus não está exigindo algo de você. Deus está suprindo você. E se você, como um filho de Deus, muitas vezes tem vivido como se o Senhor está demandando algo de você, você muitas vezes o serve com essa sensação. Por exemplo, eu lidero uma célula com a sensação de que Deus está exigindo de mim algo. Você estará servindo ao Senhor debaixo de um espírito de ofensa. Quer um exemplo? Marta chega para Jesus e fala o quê? Jesus, você não se importa, justiça própria, a sua justiça própria, seu merecimento, você não se importa, a mesma coisa que os discípulos falaram para Jesus lá na tempestade. Você não se importa que nós morramos? Olha o que a lei te leva, olha para onde a lei te leva. Você não se importa com que eu fique trabalhando aqui, e Maria não faça nada? Marta estava servindo Jesus debaixo de um espírito de ofensa. Nessa comunidade daqui eu creio que isso não acontece. Mas lá na comunidade de Mogi das Cruzes nós estamos caminhando. E quantos líderes ainda estão servindo Jesus debaixo de um espírito de ofensa? Um jovem, esse dia chegou para mim, e antes disso já ia me esquecendo, eu estou aqui com Gesley Oliveira. Como é seu nome, Oliveira? Seu nome é Oliveira? Descobri hoje que o nome dele é Oliveira, meus irmãos. O Gesley Oliveira e o Lucas. São 3 líderes de célula lá em Mogi das Cruzes. O Cido é um líder de célula também, que foi pescado por mim no encontro de paz. Lá, eu e o Lucas fomos lá na casa dele. É um outro líder de célula também. E essa daqui fica de pé. Eles não merecem ficar de pé, mas você merece ficar de pé. Tô brincando. Fiquem de pé vocês 3 também. O Jéssica não vai conseguir ficar de pé porque a perna dele está machucada. Mas eles são os meus irmãos. E essa é minha amada esposa, Juliana. Como é o seu nome mesmo? Nespoli Cardoso Fernandes. Amém? Obrigado. Então, voltando aqui. Quantas vezes nós estamos liderando debaixo de um espírito de ofensa? Por exemplo,
Você fica indignado quando alguém não faz o que você está fazendo? Você está liderando debaixo de um espírito de ofensa. Você fica indignado quando alguém não está fazendo o que você faz, seja em qualquer área da sua vida? Você está servindo o Senhor debaixo de um espírito de ofensa. Vocês não, é lógico que não. Mas é tão fácil, meus irmãos. É tão fácil servir o Senhor debaixo de um espírito de ofensa. Inclusive, quem vive na lei jamais estará livre de um espírito de ofensa. Amém? Romanos 7, versículo 1, fala assim, ó. Presta atenção. Meus irmãos, falo a vocês como as pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo modo de espírito, e não segundo a velha forma da lei. Amém? Paulo usa várias analogias. Ele usa, por exemplo, em Gálatas, ele vai falar sobre Ismael e Isaac. Ele fala sobre Sara e Agar. Ele usa várias analogias para nós olharmos e enxergarmos e se nós estamos vivendo debaixo da lei ou debaixo da graça. Mas a que eu mais gosto é essa de Romanos 7. É a analogia do casamento. Com que marido você está casado? Sabe por que eu gosto muito disso? Porque se tem um lugar na nossa vida, eu estava conversando com a minha esposa ontem, se tem um lugar na nossa vida que não é fácil, não vou falar que não é fácil, que nós somos tentados a viver debaixo da lei, é no casamento. Quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui. A mulher e o marido sai para trabalhar, fica o dia inteiro trabalhando, a mulher fica em casa cuidando do filho. Aí o marido chega à tarde, e o marido ele só quer uma coisa. Ele enfrentou um patrão, ele enfrentou um trânsito, ele só quer uma coisa, chegar no sofá e deitar. E quando ele deita, a sua mulher chega e fala assim: você está de brincadeira, né? É isso que eu mereço? Eu fiquei o dia inteiro com essa criança me dando um baita trabalho, chorando o dia inteiro no meu ouvido. E você chega em casa e você quer dormir? É isso que eu mereço? Não precisa levantar a mão só pela fé aí nos seus pensamentos. Quantas vezes você não fez essa pergunta no seu casamento para o seu cônjuge? É isso que eu mereço? Você acha isso justo? E esse mesmo marido, sabe o que ele está pensando? Cara, eu fiquei o dia inteiro fora. Trabalhei, ouvi reclamação, peguei trânsito. Eu não mereço simplesmente chegar e poder descansar um pouco? É muito fácil viver pela lei no casamento. E Paulo ele fala aqui que nós podemos ter 2 maridos. E eu quero compartilhar, dizendo quem são esses maridos. Nós tínhamos um marido chamado do Senhor Lei. Ele é um bom marido? Não, ele é perfeito. Ele não erra. Ele é a lei. A lei é perfeita. Ela não erra. Só que esse marido exige que a sua noiva seja perfeita. E pior de tudo,
ele só exige. Ele exige que a sua noiva faça o melhor prato de comida. Ele exige que o chão seja o mais limpo possível. Ele exige, ele exige, ele exige, ele exige, ele exige. E a sua noiva fica cansada. Sabe por que ela fica cansada? Porque ela vive debaixo de um espírito de reprovação. Ela faz, tentando se sentir aprovada. Mas parece que quanto ela mais faz, nunca está perfeito. E ela sempre está se sentindo reprovada. Esse marido, o senhor lei, ele exige, me ame. Ame a Deus. E vou falar uma coisa para você, meu irmão. Ninguém ama ninguém o tempo todo. Ok? Quem é que está casado aqui? Levanta a mão. Você ama a sua esposa o tempo todo? O teu marido o tempo todo? Ou já teve algum momento, algum segundo, que você falou, adulterar não pode, mas um homicídio... Tô brincando, meus irmãos. O Billy Graham falava isso. Já viram ele falando isso? Nunca pensei em adulterar. Agora, matar. Então, a lei exige perfeição de você. E se um prato cai no chão, ele te condena. E toda pessoa que se sente reprovada, ela reprova. Todo alguém que vive debaixo de culpa. Todo alguém que vive debaixo de culpa também vive debaixo de ofensa. Quando você ver alguém ofendido com alguém, acredite, essa pessoa está se sentindo culpada. Porque quem vive pela lei, você tem um marido que só exige de você. Você tem um marido que ele é perfeito. Então o que ele exige é perfeição. Ele exige da sua noiva o tempo inteiro. Só que ele mesmo é incapaz de ajudar a sua esposa. Ele exige a comida perfeita, mas ele nunca levanta do sofá para ajudar a sua esposa a fazer a comida. Ele exige o chão perfeito, mas ele é incapaz de pegar um rodo. Ele exige tudo da sua esposa, mas ele é incapaz de ajudar a sua esposa. E quantos cristãos que por mais que Jesus já tenha dito, está consumado, ainda estão vivendo casados com esse marido, debaixo de um espírito de reprovação. Se sentem um fracasso a todo momento. Pela lei, pelo esforço próprio. Buscam uma santidade pelo esforço próprio. Buscam ser algo para Deus pelo esforço próprio. Como diz o Leif. Vocês já leram aqui o livro Chamados para Reinar? Como diz o Leif, eles fazem para ser alguma coisa para Deus. Eu faço. Esse marido, a lei, exige que você faça, para que de alguma forma você tenha, para que lá no final você possa dizer para ele, você viu? Eu sou. Uma boa esposa que faz. Para ter, para poder olhar para o seu marido e falar assim, eu sou uma boa esposa. Quantos crentes vivem debaixo de culpa? Vivem debaixo de um espírito de reprovação o tempo inteiro. Porque sabe por que a lei? Porque a lei você nunca é suficiente. Já pensou, esposa? Você tem um marido que nem toca em você? Esse é um marido chamado Senhor Lei. O Senhor Lei não pode nem tocar na sua esposa. Sabe por quê? Não pode tocar na sua esposa? Porque para sua esposa sempre é leprosa.
E pela lei um leproso não podia nem sequer ser tocado. O leproso, na lei, ele anda com um sino no pescoço. Vocês sabem que na época da lei, no Velho Testamento, quando alguém era leprosa, ele era expulso do arraial e colocava um sino nele. Um sino de boi mesmo, sabe? Você já viu um boi que tem um sino? Esse leproso, ele andava com um sino, que na medida que ele andava, o barulho, no balanço do seu andar, fazia um barulho que significava assim: impuro, impuro, não chegue perto de mim, não toque em mim. Então, quando estávamos casados com esse senhor lei, nós éramos uma noiva, e eu espero que vocês estejam entendendo aquilo que eu estou querendo compartilhar com vocês. Nós éramos uma noiva que gritávamos, suávamos o tempo inteiro: impuro, 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 impuro. E quanto mais você faz, mais impuro você fica. E quanto mais você tenta pelo seu esforço próprio. Já tentou largar algum pecado pelo próprio esforço? Já tentou largar um vício pelo próprio esforço? Já tentou largar um modo de falar pelo próprio esforço? Quanto mais você, é que nem areia movediça, quanto mais você se move, mais você afunda. Quanto mais você anda, mais o sino balança. E menos esse marido quer tocar em você. O senhor Lee, ele exige tudo da sua noiva. Mas ele nem sequer toca na sua noiva. Ele nem sequer encosta na sua noiva, sabe por quê? Porque o casamento com o senhor lei também é muito infrutífero, meus irmãos. Sabe por que é infrutífero? Porque diante do senhor lei, a sua mulher, a sua noiva, está sempre sangrando. Ela é hemorrágica o tempo inteiro. Você pode abrir a palavra de Deus, ou não precisa nem abrir, só mostrar aqui. Isaías 64, 6. Eu amo esse versículo. Somos como o impuro. Todos nós, todos os nossos atos de justiça. Sabe o que são atos de justiça? Aquilo que você faz que é bom. Atos de justiça é aquilo que você faz e depois vai mostrar para Deus assim, ó. Você viu, Deus, o que eu fiz? Você viu, papai? Papai não, porque quem vive na lei nunca vê Deus como um pai. Vê Deus como um chefe, um patrão. Você viu o que eu fiz? Então aí, ó. Quero receber o meu salário no final do mês, hein? Mas para Deus, os nossos atos de justiça são como trapo imundo. São como trapos da imundícia. Quando você faz algo para Deus para merecer uma bênção, para merecer uma cura. Cara, eu vivi como solteiro tão certinho que eu achava que eu merecia um bom casamento, muito melhor do que o casamento que eu estou tendo. Eu fiz tão certo. Cara, eu fiz tudo que um líder de GCM tinha que fazer. Eu acho que eu merecia uma célula melhor. Eu estou até achando que eu merecia uma esposa melhor. Eu até merecia uns irmãos de célula melhor. Ou eu merecia um líder melhor. Eu merecia um pastor melhor. Eu merecia uma ovelha melhor. Aqueles que estão debaixo da lei, eles vivem baseados, eles vivem apoiados nos seus atos de justiça. Naquilo que fizeram de bom. Naquilo que eles fizeram, que eles acreditam que Deus está lá do céu fazendo assim, ó. Como o filho mais velho. Mas eu que sempre estive aqui com você. Trabalhando aqui, ó. Estava aqui.
nem um cabrito, tu me destes. Por exemplo, eu nem ia falar disso, mas quando Saul foi ungido rei, e Saul representa o rei que vive pela lei, ele foi ungido com um cabrito. Quando Davi foi ungido rei, e ele é o rei que representa a graça, ele foi ungido com um cordeiro. Quando o filho mais novo chega em casa, o que o pai fala para os empregados dele? Coloque um cordeiro. Mas sabe o que aquele irmão mais velho falou? Ele falou assim, ó, você nunca me deu um cabrito. Ele nunca pediria um cordeiro. Ele pede um cabrito. E sabe o que ele fala? Ele não fala, você nunca dividiu para eu poder comer com você um cabrito. Você nunca me deu um cabrito para comer com os meus irmãos, porque eu não quero nem comer com você, pai. Então, aqueles que vivem apoiados na sua justiça própria, aqueles que vivem baseados nos seus atos de justiça, se eu fiz o bem, eu mereço o bem, pô, eu errei com Deus, então, cara, vai vir sobre mim uma maldição, vai vir sobre mim tudo isso. E eu não quero dizer aqui que não há consequências do nosso pecado, que não há consequências das nossas escolhas. Ao contrário, já vamos falar do nosso outro marido. Mas sabe, aqueles que vivem baseados na sua justiça, nos seus atos de justiça, para Deus não passam de trapos de imundícia. Você sabe o que significa no original trapos de imundícia? Para os israelitas, trapos de imundícia significa a roupa que tinha sido derramada nessa roupa, menstruação. E você não precisa ser um ginecologista para saber de uma coisa. Que se a mulher está sangrando, qual é a notícia? Hein? Não está grávida. Que se a mulher está sangrando, não há vida. Que se a mulher está sangrando, não vai ter fruto. Então, quando você casa, quando você está casado com um senhor lei, por mais que você trabalhe, sabe por quê, meus irmãos? Às vezes a gente vê gente falando de descanso, sem falar de lei e graça. Porque não existe descanso na lei. É mentira, é utopia. É loucura. Porque na lei, você não pode nem ser tocado. Você não pode dar fruto. Aquela mulher hemorrágica, 12 anos sem ser tocada por um homem. 12 anos sem se relacionar. Já pensou, mulher, você ser casada? Você ser casado com alguém que não toca em você? Alguém que não se relaciona com você? É assim, aqueles irmãos que ainda vivem debaixo da lei. E uma vez casado com a lei, você não pode casar com o outro, sabe por quê? Porque senão você está adulterando. Qual que é a esperança daqueles que estão casados com a lei? Paulo fala. Se está casado com um homem, qual que é a esperança para você poder casar com outro homem? Você precisa esperar o quê? Aquele homem infeliz morrer. Não é? Mas tem uma questão. O Senhor lei é eterno. Ele não morre. Ele não vai morrer. Ele não morre. Então, já que ele não morre, qual que é a nossa esperança? Sou eu morrer. É a mulher morrer. Quando nós fomos inclusos na morte de Jesus por nós, Ele nos incluiu na sua morte para que também Ele nos incluísse na sua vida do reino.
Ele não simplesmente estava fazendo com que nós percamos a nossa vida para o pecado, para o inferno e para a destruição, tudo isso também, mas também para a lei. O que ele fala aqui? Pois quando, assim meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Já que o senhor lei não morre, eu morri para a lei. A mulher falando, a noiva, eu morri para a lei. E agora eu posso me casar com outro marido, chamado do Senhor Graça. E tem gente que ele odeia ouvir sobre o Evangelho da Graça, como se existisse outro Evangelho. E por que ele não gosta de ouvir sobre o Evangelho da Graça? Porque ele está casado com o Senhor Lei. E sabe, e quem vive no sofrimento não gosta de olhar outra pessoa que não vive sofrendo. Não gosta de viver bem, porque não gosta de ser confrontado. Não é? Aí esse marido chamado Graça, chamado Jesus. Você vai falar para mim, Guilherme, que Jesus, ao contrário, o Senhor Lei quer uma comida boa. Jesus chega na sua casa e fala assim, não, você pode me dar qualquer coisa. Então é isso, eu vou dar qualquer coisa para Jesus. Não, é pior ainda, Jesus exige um prato mais perfeito do que o Senhor Lei. Só que ele fala assim, mas você não consegue fazer, então deixa que eu faço para você. Eu quero comer a melhor comida, então deixa eu fazer para você. Ou, melhor ainda, vamos fazer juntos? O Senhor Lei chega e fala assim, mulher, faz a melhor macarronada para mim. O nosso novo marido, Jesus, chega e fala assim, eu quero comer a melhor macarronada. Vamos eu e você fazermos juntos? Você quebrou o prato? Tudo bem, lá no estoque tem vários pratos novamente. Não é que o Senhor Graça, Ele quer tudo de qualquer jeito. Como Paulo disse, porque estamos na graça, viveremos na libertinagem dos nossos pecados? De maneira alguma. Mas não faremos mais nada para Jesus, porque estamos sendo exigidos. Não faremos mais nada para Jesus por causa de uma obrigação. Faremos tudo para Ele, viveremos por Ele, morreremos por Ele, debaixo de um constrangimento. O Senhor Graça é esse. Ele desce do monte, porque no monte o leproso não podia tocar, e o primeiro milagre dele, um leproso olha para ele e fala assim, se tu quiseres me curar, ele olha e fala, eu quero. E a Bíblia faz bem questão de descrever, e Jesus toca nele. Porque quando você é casado com o Senhor Graça, Ele toca na sua lepra. Ele toma para si a sua lepra. Jesus naquela cruz, ele representava um leproso. No mundo espiritual, ele estava com um sino que era nosso no pescoço. Ele teve, se um leproso tinha suas roupas rasgadas para que as pessoas de longe pudessem identificar que ele era um leproso, para nem chegar perto dele, Jesus teve. Se um leproso era expulso da sua casa, Jesus foi expulso da sua casa. Antes éramos casados com o Senhor Lei, agora nós somos casados com Jesus Cristo, o Senhor Graça, que nos ama. Então não viva debaixo. Você sabe o que é um adultério espiritual para Deus? Uma vez que você morreu e agora está casado com a graça, é voltar para o seu ex-marido, chamado lei. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Não volte. Não adultere espiritualmente.
Já que você está casado com a graça, permaneça casado nele. Porque a vida casado com o Senhor graça é uma vida de suprimento, é uma vida de favor. É uma vida... Eu tenho até quanto tempo aqui? Geralmente vai até quanto tempo aqui? Não, até... O culto vai até que horas aqui, meus irmãos? Quê? Até meio-dia? Então vocês me dão mais 13 minutos? Meus irmãos, nós já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós fomos libertos da lei, pelo Espírito da vida. Gálatas 5:1. Portanto, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então não volte novamente a ser escravo da lei. Jesus, ele não só toca no leproso, ele permite que a mulher hemorrágica toque nele. Opa, pode tocar em mim. Esse é o seu novo marido. A todo momento ele quer tocar em você, ele quer ser tocado por você, ele quer frutificar com você. Ele fala, permaneça em mim e a sua vida dará frutos. Então o que eu faço, Guilherme? Luto para abandonar um pecado? Luto para mudar? Não. Se entregue aos braços do seu novo marido. Ele vai saber lidar muito bem com isso. E ele vai te transformar. Ele vai frutificar dentro de você. De dentro para fora. No descanso do Senhor. No descanso de quem você já é. Não de quem você vai se tornar. Tentando mudar para ser. Recebendo, assentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Assentado. Descansado. Você está cansando aí de estar sentado aí? Não, você está descansado. Porque você está sentado na garantia de quem você é em Cristo Jesus. Na sua identidade, fomos libertos daquele marido miserável. Que não nos amava, que não nos tocava e que só exigia que nós me ame, me ame, me ame. Você sabia, meu irmão, isso daqui é forte, tá? Você sabia que Jesus, ele não quer que você ame ele. Ele quer simplesmente que você se sinta amado por ele. Porque quando você crer, porque a lei exige você fazer, a graça exige você crer. Porque quando você crê realmente que você é amado, é automático, é constrangimento. O amor imerecido é tão abundante que você devolve com uma facilidade, não por exigência, mas leve, a sua vida flui. A vida com Deus flui. Jesus ouviu 2 vezes: este é meu filho amado, a quem eu tenho muita alegria. Ele ouviu isso uma vez no Monte da Transfiguração, e onde foi a primeira vez que ele ouviu, meus irmãos? No batismo dele, que foi? No Rio Jordão. Você sabia que o Rio Jordão é a parte mais baixa do mundo? Está a 400 metros abaixo do nível do mar? O Rio Jordão é a parte mais baixa, por isso que ele vai desaguar aonde? No Rio Morto. Então, quando você estiver na sua vida, na área mais baixa do mundo, na sua área mais baixa, você continua permanecendo sendo um filho amado a quem ele tem muita alegria. E quando eu estiver lá no monte, na parte alta da minha vida, você continua sendo um filho amado a quem ele tem muita alegria. Porque você não é um filho amado dependendo de onde você está. Você é um filho amado e pronto. E é essa identidade que Satanás quer roubar de você. E o que Satanás falou para Eva? Ele não quer que você coma, porque no dia que você comer, você será igual a Deus. No dia que você fazer alguma coisa, você será igual a Deus. O que Satanás falou para Jesus? Se tu és mesmo filho amado,
ele coloca em xeque em todo momento isso na nossa vida. Se nós somos realmente amados. Então, faça alguma coisa. Aí Jesus olhou para Satanás e falou: Satanás, com Adão deu certo, com o primeiro Adão deu certo. Comigo não vai dar não. Essa identidade, sabe? Lá na Santa Ceia, existiam vários discípulos, mas nós podemos simbolizar 2 discípulos. Um discípulo que tentava com todas as suas forças amar Jesus. Como era o nome desse discípulo? Pedro. Ele até disse para Jesus: pode toda essa cambada aqui te trair, eu vou estar com você, Jesus, porque eu vou te amar. Olhando de longe é até lindo. E tinha um outro discípulo que ele se autodizia o mais amado. Jesus nunca disse para ele que ele era o mais amado. Jesus nunca chegou e falou assim: ó, João, você é o mais amado. Não, ele se sentia o mais amado. Então nós temos 2 discípulos. Um que quer amar a Deus e outro que se sente muito amado por Deus. Na hora que o negócio pega, na hora que o prego aperta, na hora que a cruz aparece, aquele que ama Deus sempre vai negar. Mas aquele que se sente amado por Deus estará no pé da cruz. Quando Maria falou assim, ó, Jesus ressuscitou, a palavra de Deus fala que Pedro saiu primeiro. Pode olhar lá. Que Pedro saiu primeiro. Porque aquele que ama Deus, ele sempre sai primeiro. Mas depois fala que João chegou primeiro. Pedro sai primeiro, João sai depois, e João chega antes do que Pedro. Sabe por quê? Porque aquele que se sente amado, ele é muito mais rápido do que aquele que ama. Ele recebe as coisas mais rápidas. Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, pode até fugir da cruz. Aí Pedro olha e fala: o quê? Porque aquele que quer amar a Deus, ele sempre está debaixo do espírito da lei, sempre está debaixo do espírito também de comparação, competição. João não estava nem na conversa, mas Pedro fala: e ele? E Jesus falou assim: e se eu quiser que ele permaneça e não morra? Porque a gente estava conversando aqui, lá dentro, sobre os jovens, sobre os adolescentes, que vêm muitas vezes de lares destruídos. E sabe quando eles chegam na igreja? Sabe como eles sentem? Eu vou amar Deus. Eu vou amar Deus. E muitos começam a servir Deus debaixo de um espírito de ofensa. Eles não conseguem nem perceber que eles estão indo para a igreja só para fugir das suas casas. Eu vou amar Deus, eu vou amar Deus, eu vou amar Deus. Mas eles nunca permanecem. Porque aquele que ama Deus está sempre debaixo do espírito da lei, ele nunca vai permanecer. Mas aquele que se sente amado por Deus pode até jogar um balde de óleo, que os caras olharam e falaram: não, vamos só exilar ele porque ele não morre, ele permanece. Não foi assim com João? Ele teve a visão do Apocalipse na ilha de Patmos, porque tentaram matar ele de tudo quanto é jeito, e falavam: mas esse cara não morre, a gente derramou um balde de óleo nele, e ele não morre. Sabe por quê? Porque aquele que se sente amado, ele sempre permanece. Quem está casado com a graça sempre permanece. Porque quando você está casado com a graça, você devolve a sua vida por constrangimento. Eu precisar dizimar? Não. Estou casado com o meu marido. Para mim é um privilégio. Para mim é um privilégio entregar para o meu marido o que já é dele. Sabe por quê? Porque quando eu saio pelo mundo afora, o meu marido dá o cartão dele para mim, ilimitado, que é o nome dele, e eu posso usufruir do cartão do meu marido. Sua mulher faz isso? A minha mulher faz isso comigo. Quando você está casado com o Senhor Graça, você é ilimitado. Você opera nas esferas mais poderosas dessa terra. Porque você não está confiante
no seu merecimento. Você não está confiante naquilo que você fez, mas naquilo que o seu marido fez por você. Amém? Meus irmãos, há tanto para dizer, há tanto para compartilharmos. Nasci em berço de ouro. Eu não vou nem falar de ouro, mas das pedras mais preciosas. Sou filho de crente. Mas pelo menos, tenho 30 anos hoje. 26 anos vivendo debaixo da lei. Servindo a Deus. Liderando o célula. Até pastoreando a igreja. Vivendo debaixo da lei. E não encontrava descanso em nenhum momento. Porque na lei, quanto mais você faz, quanto mais você produz, mais parece que você tem que produzir mais. Sabe? Antes da pandemia, estava tendo paranoia na minha mente. Porque pela lei, você sempre se sente reprovado. Não importa o que você faça, não importa o tanto de gente que você salva, você sempre se sente reprovado. Inclusive você está salvando para se sentir amado. Você não está salvando porque você se sente amado e vai lá. E Guilherme, você está vivendo a graça ainda? Estou caminhando. Mas todos os dias eu paro e percebo quanto de lei ainda existe em mim. Quando a minha esposa faz algo que não me agrada, meus irmãos, parece que aperta um botão aqui, ó. Talvez vocês não sejam assim, glórias a Deus, vocês são muito melhores do que eu, mas quando a minha esposa faz alguma coisa que não me agrada, parece que alguém vem e aperta um botão e eu começo a me lembrar de tudo de bom que eu fiz para ela. E já vem aquele espírito de autocompaixão. Aquele espírito de justiça própria, né? E na hora você tem que repreender e falar, mano, isso daqui, arreda-te de mim. Ah, Jesus, tenha misericórdia de você. Você vai lá para a cruz sofrer? Você vai lá para a cruz sofrer? Arreda-te, Satanás. Autocompaixão, pensamento de autocompaixão, aqui não. Quando você tem muitos pensamentos de autocompaixão, você já está debaixo de um espírito de influência demoníaca nos seus pensamentos. E aqueles que vivem pela lei. Então nós estamos caminhando pela graça. Lá em Mogi das Cruzes, sabe o que está acontecendo, meus irmãos? Quero compartilhar o que está acontecendo lá em Mogi. Está havendo uma transformação. Muitos órfãos estão virando filhos. Mas Jesus fala assim, ó. Quando o vinho novo entra dentro de um odre velho, o que acontece com esse odre? Ele explode, porque o odre velho não suporta o vinho novo. Sabe o que é o vinho novo? O vinho novo é a graça. Sabe o que é o odre velho? A lei. Tem muita gente lá em Mogi explodindo. Sabe por quê? Porque pela lei, quem faz pela lei, quando a graça vir, quando a pregação da graça é manifestada lá, ele não aguenta. Ele explode. Quem vive pela lei é que nem Judas. Ele não suporta sentir tanto amor. Vocês já viram o Bill Johnson falando sobre isso? Quem aqui pode falar como Judas morreu? Como Judas morreu? Como? Pode falar alto, meus irmãos. Não. Ele tentou se enforcar. Mas a corda rasgou, quebrou, e ele caiu lá de cima, e o corpo dele explodiu. Sabe o que o Bill Johnson falou? Que ele fala assim, que Judas explodiu de tanto amor que ele recebeu de Jesus.
Porque se você não troca o seu coração de lei, um odre velho, você não é capaz de receber tanto amor. Você explode. É mais do que você aguenta. Quantos órfãos, eles chegam na casa do Senhor, eles recebem tanto amor que eles não aguentam. Eles explodem. Judas explodiu de tanto amor. Imagina, Judas já querendo matar Jesus, Jesus vai lá dar um beijinho nele. Ele não suportou aquilo, ele fez assim, pá! Ele explodiu. Era muito mais amor do que ele podia aguentar. Sabe por quê? Porque ele tinha um coração de lei. Agora, quando você tem um coração de graça, um odre novo, o vinho novo pode ser derramado todos os dias sobre a sua vida. Senhor, por que você não derrama um vinho novo na minha vida? É porque talvez Deus está olhando e falando assim, meu filho, você tem um odre velho, se eu derramar o vinho novo, você vai explodir. De tanto amor. Amém? Aquele que vive na graça, a noiva que vive na graça, ela faz uma comida que ela jamais poderia fazer enquanto estivesse casada com o Senhor Lei. Porque agora já não é mais ela que cozinha, é o próprio marido dela, Jesus Cristo, atuando por meio dela. Aquele que vive na graça viverá um nível de santidade muito mais alto, porque já não é mais ela que vive, mas é Cristo que vive em mim. Não é uma lei, não é uma santidade que fala eu não posso fazer ou eu não posso isso. É uma santidade que começa lá do quarto, que Jesus Cristo gera uma identidade sobre quem você é. Amém? Com quem você está casado? Será que nós ainda temos adulterado espiritualmente? Uma vez casados com o Senhor Graça, não dê beijinhos, não dê atenção para o seu antigo marido chamado Senhor Lei. Vocês conseguiram entender o que eu quis compartilhar aqui, meus irmãos? Vocês estão entendendo que eu não estou falando aqui de marido de verdade, né? Eu estou falando de algo muito maior. Constrangidos pela graça de Deus. Você faz alguma coisa? Você tem feito... Sabe o que eu tenho falado lá em Mogi das Cruzes? Você tem feito alguma coisa aqui na igreja por obrigação? Você tem liderado uma célula por obrigação? Por favor, eu não quero nenhum líder de célula liderando por obrigação. Você tem se sentido exigido aqui? Por favor, não faça nada. Aqui é um lugar de quem está constrangido pelo amor do Pai. Do amor que recebeu. Porque o amor de Deus nos constrange a todas as coisas. É tanto amor que eu recebi, como não entregar a minha vida, não depositar a minha coroa diante dos pés dele. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu quero celebrar com você o nosso novo marido, Jesus Cristo. Ele nos ama. E só Ele poderá nos levar a níveis de santidade muito maiores. Porque a lei te pede, mas a lei não te ajuda. O Senhor nem te pede, Ele nem te pede nada. Quando Ele morreu na cruz, Ele não pediu nada para você. Ó, estou morrendo na cruz por você. Faça o que você quiser. E aí você olha e fala, meu Deus, constrangido por esse amor, eu entrego a minha vida. Amém? É bom demais. É maravilhoso ser casado com o Senhor Graça. Você pode se colocar de pé? Talvez aquilo que eu compartilhei com você, você não acredita nisso ainda. Ah, Guilherme, esse papo aí de viver assim, essa libertinagem, eu sei não. Tem gente que ele se relaciona, ele entra todos os dias dentro do seu quarto para ler a Bíblia, debaixo de um espírito
de medo. Eu tenho que ler a Bíblia, né? Porque se eu não tiver um tempo com Deus, o meu marido é um rejeitado. O meu pai, ele é um rejeitado, que ele está lá. Hoje você não veio falar comigo. Como você, por exemplo, desde os 12 anos de idade, eu acredito que não tem um dia que eu não passe um tempo com meu pai. Mas durante muito tempo, eu passei um tempo com meu pai, porque eu era obrigado a passar um tempo com meu pai. Hoje eu passo um tempo com meu pai, porque se eu não passar um tempo com ele, eu sinto saudade. Como você se relaciona com Deus? É com saudade? Ou é com obrigação? Cara, você acorda e fala, meu Deus, você está indo para o trabalho e fala, mas eu não vejo a hora de chegar no quarto. Por quê? Porque eu já estou com saudade do meu pai. Eu já estou com saudade dele. Deus está à procura daqueles que querem se relacionar com ele só por saudade. Estou com saudade de você, pai. E no mundo espiritual é diferente do mundo natural. No mundo natural, quanto mais você vê, menos saudade você tem. No mundo espiritual é ao contrário. Quanto mais você vê, mais saudade você tem. Quanto menos você vê, menos saudade você tem. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, fomos constrangidos pela Tua graça, Senhor Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória, Senhor. Ele atuando em nós e através de nós. Pai, leva-nos à plenitude, Senhor Jesus. Conforme fala em Gálatas capítulo 4, versículo 1, quando éramos filhos imaturos, precisávamos da lei, precisávamos de tutores nos dizendo o que devemos fazer ou deixamos de fazer. Mas agora que chegou a plenitude dos tempos, o Espírito Santo que nos leva a uma maturidade, Senhor. Nada mais fazemos porque precisamos fazer ou deixar de fazer, mas simplesmente porque fomos constrangidos pelo Teu amor. Porque fomos constrangidos pela Tua graça, Senhor. 10% não existe mais. Isso foi na época da lei, Senhor. Hoje é a época da graça. Veio aperfeiçoar. É 100% Teu, Senhor. Não há nada que seja meu. Tudo é do meu pai, tudo é do meu marido. Tudo pertence a Ele. Em nome do Senhor Jesus. Leva-nos, Senhor, leva essa igreja, leva a comunidade da graça de São Bernardo. Ser uma multidão, um povo apaixonado por Deus, que espalha o evangelho da graça de Deus, não daquilo que se merece ou deixou de merecer, Pai. Nós merecemos nada, Senhor. O que merecíamos era a Tua ira, Pai, que foi colocado sobre Jesus Cristo. E hoje, constrangidos pelo Teu amor, Te adoramos, perdoamos, vivemos em comunhão para celebrar o nosso novo marido. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.